Olá, um abraço para você em todo o Brasil que acompanha a partir de agora o Ponto 3. Estamos já no período eleitoral e queremos te oferecer informações importantes que ajudem no discernimento na hora de votar. E no programa de hoje, queremos falar com você sobre planos de governo. O que chamamos de plano de governo é um documento no qual os candidatos a cargos no executivo, como prefeito, governador, presidente, informam suas principais ideias e propostas para administrar o local que se propõe a governar. A apresentação deste plano é obrigatória. No entanto, a sua execução costuma deixar a desejar. Nessa edição do Ponto 3, queremos falar da importância dos planos de governo. Como podemos conhecê-los, quais critérios devemos utilizar para avaliar esses planos e como cobrar a sua execução a partir do resultado das eleições. Para nos ajudar a oferecer os critérios de avaliação dos planos de governo que serão apresentados pelos candidatos a governo nos estados, no Distrito Federal, bem como especialmente dos candidatos à presidência da República neste ano, nós recebemos o advogado especialista em Direito Público e Administrativo, Alessandro Paixão. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, à disposição. Muito obrigado. Obrigado também o doutor em Ciências Sociais, Robson Sávio. Bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então vamos começar tentando entender essa obrigatoriedade da apresentação desses planos de governo. Então, doutor Alessandro, essa apresentação é obrigatória, claro, obrigatória para os cargos do Poder Executivo. Explique para a gente por que surgiu essa obrigação e como é que os partidos, as candidaturas constroem esses planos. Bem, é interessante entender a importância desse documento, né? E exatamente por ela ser tão relevante no cenário político, partidário, a Lei 12.034 de 2009 alterou o artigo 11 da Lei das Eleições. Então, o artigo 11 passou a ter mais um inciso, incluindo aí a obrigatoriedade, a necessidade, no momento do registro da candidatura, todos os candidatos aos cargos do Executivo, apenas aos cargos do Executivo, apresentar os seus planos ou a sua proposta de governo. Documento importante, tendo em vista que, teoricamente, seria uma apresentação das propostas que devem ser desenvolvidas durante os 4 anos, né? Não tem uma forma definida em lei, infelizmente, não tem uma formatação na lei, então é muito subjetivo de cada partido essa criação. Nós temos aí, por exemplo, a título de exemplo, alguns planos, algumas propostas que foram apresentadas nas últimas eleições gerais, onde o candidato à presidência da República apresentou uma proposta com 5 laudas, 5 páginas apenas. E outros, né, que apresentaram propostas com mais de 200 páginas. Então, essa falta de uma disposição legal, dizendo a forma, o modelo que deve ser seguido, prejudica um pouco, na minha opinião, esse plano a ser apresentado. Mas ela é extremamente importante justamente porque mostra, nesse primeiro momento, qual o alinhamento, né, qual a ideologia, quais são as propostas que aquele candidato ao executivo tem a oferecer à coletividade. Interessante que um candidato que apresenta um plano de governo de um país do tamanho do Brasil, com 4, 5 páginas, ele entrou nessa candidatura para quê, né? Não tem nada a propor, está disputando e ainda gastando dinheiro público, é importante dizer isso. Mas, Alessandro, os candidatos têm que apresentar o plano para ter o registro da candidatura, mas a Justiça Eleitoral não faz qualquer análise, ela só recebe o documento. Exatamente. No momento do registro da candidatura, um dos documentos obrigatórios para que essa candidatura seja homologada é justamente a proposta de governo. Sem esse documento, a candidatura não é homologada. Então, é necessário. Mas, como eu disse, infelizmente, nós não temos uma formatação prevista em lei, ficando um documento livre, realmente, onde cada candidato apresenta ali as suas principais propostas. E é extremamente importante que o cidadão tenha conhecimento dessas propostas,
tem acesso a essas propostas e, por isso mesmo, o TSE é obrigado a manter de forma pública esses documentos. O professor Robson Sávio, doutor em Ciências Sociais, a gente está ouvindo, então, essa formatação dos planos de governo, mas, historicamente, já tínhamos promessas que depois viraram compromissos feitos em cartório. Tá bom, agora chegou nessa formatação, plano de governo. Na avaliação do senhor, que benefícios que esses planos apresentados trazem para o eleitor? E até poderia dizer que critérios o eleitor, ao tomar conhecimento desses planos, deve considerar ao analisá-los? Bom, é fundamental que as candidaturas, os partidos e os candidatos individualmente apresentem à população, né, no plano do Estado, aqueles que serão candidatos a governador, governadora, no plano federal, candidatos a presidente e presidenta, apresentam à população, aos cidadãos, aos eleitores, né, quais são aquelas propostas que eles julgam fundamentais para cumprir a governança no período de 4 anos. Obviamente, como você disse, né, o documento ele tenta sistematizar e dar uma racionalidade àquilo que anteriormente era um conjunto de promessas que eram feitas na época de campanha. Obviamente, esses planos, eles, como foi dito, eles geralmente expressam uma visão de mundo, de sociedade, daquele candidato de partido. E aí está, em primeiro lugar, a importância desses planos. É claro que, ao ler os planos, mesmo diminutos como alguns, o cidadão poderá observar quais são aquelas visões de mundo e de sociedade que aquele candidato e aquela candidatura tem, né? Quais são os seus principais planos. Obviamente que é fundamental que essa informação ela seja absorvida pelo eleitorado, que não vá dar o voto às cegas, que não vá dar o voto somente por causa da propaganda eleitoral, inclusive porque a propaganda eleitoral nos últimos anos ela tem sido carente na apresentação e no debate de boas ideias e abundante no ataque e na desqualificação do adversário. Então, é fundamental o plano de governo nessa perspectiva, porque foge dessa lógica um pouco perversa da propaganda eleitoral, que ao invés de um debate de ideias sobre o governo, as propostas dos candidatos e dos partidos, muitas das vezes partem para o ataque e desqualificação do adversário. Então, a população precisa de conhecer esse documento, mas, como você muito bem disse, tão importante quanto conhecer é ter condições de monitorar e de acompanhar, né, a aplicabilidade dessas propostas. Eu conheço alguns planos, por exemplo, que eles são muito extensos, mas cujas propostas são totalmente não factíveis. Por exemplo, candidatos ao poder executivo que colocam no plano de governo ações que dependem fundamentalmente de aprovação do poder legislativo. Quer dizer, como um candidato ao executivo pode comprometer com algo que não é da competência do poder executivo fazê-lo, por exemplo, que depende de modificações legislativas. Para todos os efeitos, esse conjunto, inclusive, de incoerências podem ser elementos fundamentais da escolha dos candidatos. Ou seja, ao ler um plano, se um plano é diminuto e não traz nenhuma ideia, o eleitor já vai pensar, mas será que essa pessoa não tem nenhuma ideia para nos governar? Por que será que ele está disputando a eleição? Se traz um conjunto de ideias que elas não são factíveis, o eleitor vai perguntar, mas ele está aqui comprometendo-se com coisas que ele não pode realizar, não é? Então, quando a justiça eleitoral e a legislação determina como um dos documentos que devem ser apresentados esse plano, é no sentido de forçar candidatos e partidos a apresentarem propostas à sociedade, e tais propostas devem ser, né, entre outras ações, devem ser objeto de análise cuidadosa de todos os eleitores. Agora, Dr. Robson, esses planos de governo também podem ser usados pelos próprios candidatos, pelas chapas, digamos, como uma ferramenta na negociação de apoio. Por exemplo, eu não passei para o segundo turno, mas eu tenho aqui minhas ideias e posso apresentar essas ideias como uma moeda ou como uma ferramenta na hora de negociar apoio no segundo turno?
Sim, nós temos que considerar, penso, que o plano da discussão política, da formação de coalizões, ele depende realmente de negociações. Negociações, elas se dão não somente de uma forma, às vezes, pragmática, que tem a ver com cargos, com a ocupação do governo, mas ela pode ter uma ideia ou uma forma de se desenvolver as negociações de forma programática. Ou seja, quais são as ideias, as principais ideias que norteiam grupos ou partidos diferentes, mas que têm denominadores comuns que possibilitam, por exemplo, uma coalizão para uma governança, para uma boa governança. Então, sim, né, os planos de governo também eles podem prestar esse bom papel de discutir programas de governo, ou seja, como que determinadas coalizões que podem envolver multicandidatos, vários partidos, né, numa coligação ou numa coalizão, podem apresentar propostas para a superação dos principais problemas, seja do Estado, federado ou da União. Doutor Alessandro Paixão, antes de 2009, quando tivemos essa mudança que obriga os candidatos a apresentarem planos de governo, era comum o tal do compromisso público registrado em cartório. O que isso significava? O eleitor poderia processar o candidato que não cumpriu o compromisso? Hoje, com esse plano de governo entregue para a Justiça Eleitoral, o cidadão ganha alguma coisa no sentido de um compromisso para cobrar o cumprimento do plano do candidato que foi eleito? Esse ponto é extremamente interessante, porque até hoje ainda existe essas declarações públicas em cartório, mas não firmadas pelo executivo, pelos candidatos ao executivo, e sim firmadas por alguns candidatos do legislativo. Isso é um ponto interessante. Não é incomum nas eleições municipais, onde os candidatos a vereador vão até o cartório registrar ali as suas ditas promessas de campanha, as suas intenções para o seu mandato. Então, isso não existe. Mas tanto dentro de uma escritura pública de declaração, quanto relacionado à proposta de governo, a lei ela não traz uma consequência objetiva concreta. É outra falha, novamente, na minha opinião, da nossa lei. Essa proposta ela deveria ser incluída como um dos fatores de improbidade administrativa no futuro, talvez, né? Ou a prática de um ilícito, ou alguma coisa nesse sentido, a positivação dentro do direito, consequências objetivas a serem alcançados esses candidatos, né? Então, hoje está disponível no TSE as eleições de 2020, as eleições de 2020, 2018, 2016, você vai lá no site do TSE, tem lá o campo de divulgação das candidaturas e contas, então eu consigo acessar esses planos, essas propostas, e verificar se aquele candidato que foi eleito, né, a presidente da República, a governador ou a prefeito, ele vem cumprindo ou não o que foi apresentado. O que, na minha opinião, falta é uma consequência, justamente com maior peso, àqueles que descumprem de forma corriqueira, de forma, né, reiterada, as promessas de campanha, os planos de governo. Agora, doutor Robson, então vamos dizer assim, o plano, eu não posso cobrar o cumprimento dele, nem do executivo, nem o compromisso público do vereador, então ele vai me servir exatamente para quê? Olha, é muito importante, talvez, a sua pergunta um pouco insistente, porque é o seguinte, nós temos que considerar que uma disputa ao governo, principalmente o poder executivo, que é aquele responsável pela administração, né, do bem público, né? O Poder Executivo tem fundamentalmente essa função dentro da divisão dos três poderes, né? A ideia é que nós precisamos discutir mais as propostas, um programa de governo, do que eventualmente a pessoa que irá implementá-lo. Mas nós temos um modelo eleitoral e um modelo de constituição do processo eleitoral no qual aparece muito a figura do candidato, até a pessoa física,
e menos o compromisso da sua agremiação, né, do seu partido, com aquilo que é a proposta desse seu partido, dessa sua agremiação, que é, digamos assim, no campo da disputa eleitoral, né, aquilo que se apresenta à população na hora das escolhas para ser efetivamente discutido pela população. Então, quando a justiça eleitoral às vezes insiste um pouco no plano de governo, é para, de alguma forma, diminuir a incidência de um certo personalismo na disputa eleitoral e justamente mostrar que a disputa eleitoral ela deve se dar através de quais são aqueles principais ideais ou aquelas principais propostas que um político específico ou um partido tem para enfrentar os principais problemas, seja do município, do Estado ou da União, né? E aí uma coisa importante é que, tendo o plano de governo, em primeiro lugar, tem-se como eleitor pensar quais são as visões de mundo daquele partido, daquele político. Mas, por outro lado, você tem instrumentos claros e objetivos para monitorar as ações desse candidato e, inclusive, avaliá-lo, se ele for candidato, por exemplo, à reeleição. Por exemplo, nós temos uma série de governadores e o presidente que estão disputando uma reeleição, né? Como o Alexandre acabou de dizer anteriormente, nós podemos verificar no TSE quais foram os planos de governo desses candidatos. E esse pode ser um critério muito interessante para que eu possa avaliar se essa pessoa merece ser reconduzida a mais 4 anos de mandato. Eu quero, inclusive, dar aqui uma sugestão para os nossos telespectadores. Muitas entidades, inclusive da mídia, né? Nós temos, por exemplo, um monitor que é feito num portal de notícias muito conhecido pelos brasileiros, que o tempo todo monitora quantos % das promessas, ou seja, do plano de governo, dos candidatos a governadores, que estão agora buscando a reeleição, e do presidente, que foram implementados. Basta a pessoa procurar lá na internet, né, que ela vai saber as informações. Este daqui fez lá X promessas, 30 promessas, né, 30 propostas. Das 30, 10 foram implementadas parcialmente, 5 foram implementadas totalmente e outras, 20 não foram implementadas em nenhum momento. Quer dizer, isso é um critério muito interessante para eu avaliar esse candidato à reeleição. Então, esse é um instrumento importante do que a gente chama de accountability, ou seja, de formas de acompanhamento do cidadão em relação àquilo que se executa no mundo público. Muito interessante, e até, professor Robson, nesse exemplo que o senhor trouxe, eu quero até lembrar da própria Igreja Católica. Muita gente não sabe, mas a escolha de um Papa ela é precedida por um momento chamado de congregações gerais, antes do conclave. O conclave é a votação, mas entre a morte do Papa ou a renúncia, como assistimos anos atrás, e o início do conclave, acontecem as congregações gerais, as reuniões dos cardeais e bispos. Nesse momento, eles fazem o quê? A construção do plano de governo. E durante a construção do plano de governo, vai se desenhando o perfil daquele que vai ser a liderança, que depois, no momento de votação, é feito. Várias entidades, aqui no Brasil, fazem isso, não é uma coisa alheia à realidade brasileira, mas com certeza ainda exige um esforço muito grande para um país desse tamanho, com a cultura política que nós temos, a gente conseguir primeiro escolher os projetos e depois quem vai executá-los. Parece que até lá vamos seguir em busca do salvador da pátria sempre. Mas foi um comentário. Agora, professor Alessandro, rapidamente, os temas que devem aparecer nos planos de governo de governadores e dos candidatos à presidência da República para essa eleição de 2022, e talvez aquilo que a gente... Olha, isso aqui não devia estar no plano do candidato a governador porque isso é atribuição do presidente ou do prefeito. Rapidamente, o que o senhor poderia falar a esse respeito? Esse é um ponto extremamente importante porque mostra o conhecimento da própria competência enquanto agente político. É muito comum, como o professor apresentou para nós, que determinado candidato venha colocar em seu plano atribuições que não são suas, né? Então, no âmbito estadual, por exemplo, âmbito estadual, segurança pública, saúde, educação em determinado nível. No âmbito federal,
No âmbito federal, nós não vamos discutir sobre segurança pública em sentido concreto, objetivo. Por quê? Porque o papel, originariamente, é do Estado. Né? Da mesma forma, seria a análise de um plano de governo de um prefeito que quer discutir questão carcerária. Não é de sua competência. Bom, isso está onde? No nosso texto constitucional. O nosso texto constitucional ele dá essas diretrizes, né? O que é competência de um município, o que é competência do Estado, o que é competência da União. As competências estão delimitadas nos artigos 21 e seguintes da Constituição Federal. Competências administrativas e também as competências legislativas de cada ente federado. Né? Então, quando eu tenho dúvida para saber se aquele tema realmente pode ser tratado no âmbito municipal ou estadual, eu tenho que ir ao texto constitucional. De forma geral, né, nós temos ali a orientação. Questões relacionadas ao direito penal, por exemplo, né, que é muito comum se discutir. Primeiro, não é atribuição do executivo, como muito bem nos apresentou anteriormente o professor. E segundo, não é de atribuição do Estado e nem do município originariamente, porque o texto constitucional, no seu artigo 22, fala que o direito penal será legislado objeto é a atribuição da União, do Legislativo Federal. Então, no plano, quando aparece, né, essas discussões, mostra já uma incoerência, uma incompetência para tratar daquele tema. Isso é muito importante, porque quando eu vou fazer a minha escolha, né, pelo meu candidato, tendo acesso ao plano de governo, eu vou ver qual é a ideologia desse candidato, né, qual é o caminho que ele quer percorrer. O professor colocou muito bem como visão de mundo, né, de forma mais concreta aqui, ideologia político-partidária, ideologia econômica desse candidato. Né? Ele se alinha com o que eu acredito para mim como Brasil do futuro, como cidadão. Essa é a importância do plano. Né? Será que esse candidato realmente nos apresenta algo que está dentro do meu alinhamento político-partidário? Por isso a importância desse documento. E eu lembro que os planos de governo dos candidatos ao governo dos estados está disponível no site do TRE do seu estado e dos candidatos à presidência da República no site do TSE, tse.jus.br. Visite, conheça esses planos e tenha isso como critério na hora de votar. E talvez você vai falar assim, isso vai dar trabalho, eu vou ter que ler. Então preste atenção. Papa Francisco já disse várias vezes que é uma obrigação para o cristão o envolvimento na política. Lavar as mãos, omitir-se, não é nosso papel de cristãos no mundo. Por isso é nosso dever o envolvimento na política, que é, segundo o Papa, uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Diz Papa Francisco, abre aspas, os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política está muito suja, mas eu pergunto, está suja por quê? Porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico? É a pergunta que faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros, mas e eu? O que faço? Isso é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão. Fecha aspas. Agradeço muito a participação do professor, doutor em Ciências Sociais, Robson Sávio, falou com a gente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigado também ao doutor Alessandro Paixão, advogado especialista em Direito Público e Administrativo, falando com a gente da cidade de Anápolis, em Goiás. Obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 esta semana. Até o nosso próximo encontro.